Boa noite a todos. Sou policial aposentado desde o ano de 2010. Eu gostaria de relatar um caso que aconteceu comigo lá pelos anos 80, em um pequeno município no Rio Grande do Sul, chamado São Francisco de Paula. Ele é localizado na região dos Campos de Cima da Serra. A cidade é conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes. É cercada de montanhas, lagos e araucárias. Nos anos 80, a atmosfera rural e isolada desse município atraía muitas pessoas em busca de sossego e coisas místicas. Eu, como todos, nunca acreditei em nada relacionado ao sobrenatural. Para mim, morreu tá morto. Mas, se estou escrevendo esse relato, é porque não acredito mais nisso. Vamos ao que aconteceu. Peço aos senhores e senhoras que prestem atenção e não percam nenhum detalhe. Isso acontece o tempo todo, está em todos os lugares, e vocês podem se proteger disso. Se procurarem no YouTube, vocês verão diversos relatos de policiais sobre esse assunto. No final desse relato, irei lhes passar novamente, para que procurem. Na época, como disse, lá por meados dos anos 80, eu estava alocado na delegacia de polícia, localizada na cidade. Era uma pequena casa, onde tinha uma sala, banheiro e um quarto com portões de ferro. Ficava na delegacia apenas um cabo e um soldado. Para se ter uma ideia, como não havia motivos para prender ninguém na cidade, eu usava a delegacia como casa. Eu não era nascido na região, então para evitar de pagar aluguel ou pensão, eu ficava por lá mesmo. Atendíamos pequenos casos de brigas em bar e roubo de galinha entre outras coisas. Nada sério. A cidade foi atraindo pessoas que queriam sair da cidade e ter uma vida pacata e tranquila, e muitos andaregos que buscavam a cidade por suas características místicas. Em um certo dia, foi relatado por um dos sitiantes que estava ocorrendo furtos de galinhas e bodes em sua propriedade. Ele veio à rua fazer compras e passou na delegacia para nos informar. Prometi a ele que no dia seguinte iria até a sua propriedade para averiguar e ver o que estava acontecendo. No outro dia, peguei a viatura junto com meu colega de trabalho e nos dirigimos até a propriedade. Era um trajeto curto, uns 7 quilômetros. Porém, devido à estrada extremamente precária na época, nós fomos devagar. Chegamos ao local da ocorrência por volta de 8 horas da manhã. Seu Miguel estava no curral tirando o leite das vacas. Nos aproximamos, lhe dando bom dia, e aguardamos ele concluir o seu trabalho, enquanto perguntávamos quantos animais haviam sumido e coisas do tipo. Assim que ele terminou o serviço, nos levou até o local que ficavam as galinhas. Era um local com uma cerca de arame e uma porta que dava acesso ao local. Não havia rastro de sangue nem nada do tipo, e nem sinal de arrombamento. Nada. Conversando com o seu Miguel, ele relatou que notou o início dos sumiços quando um cara comprou um pequeno lote serra acima, que ele disse que era um homem muito estranho, que os sitiantes vizinhos diziam escutar coisas estranhas vindo de sua pequena casa de tábuas. Ele não conversava com ninguém, vivia isolado por lá e nunca havia descido para a cidade. Bom, tínhamos um caminho para verificar. Nos despedimos do Sr. Miguel e fomos encontrar esse tal homem. Até um certo ponto, a viatura chegou. Depois, só a pé mesmo. Uma pequena trilha, bem barrenta, e logo avistamos a casinha. Chegamos e o encontramos próximo ao fogão a lenha. O cumprimentamos e fomos lhe fazer perguntas. Bom dia. Estamos aqui devido a relatos de sitiantes sobre desaparecimento de animais em sua propriedade. O senhor é novo pelas bandas. Poderia nos informar quando chegou
E de onde o senhor é? Eu nunca havia o visto pela cidade. Ele nos disse que havia chegado há 3 meses à região, que procurou por terrenos à venda e encontrou esse, de um senhor que estava fraco do coração. Ele faleceu, então ele resolveu comprar e fixar residência no local. Havia comprado do filho dele. Ele era um homem realmente estranho. Passava uma energia ruim. Sabe quando você olha para uma pessoa e sente que tem algo errado? Pois então, esse foi o meu sentimento na hora. Eu não fui com a cara dele. Eu pedi licença para fazer uma ronda na propriedade, mas não encontrei nada, nem um sinal que tivera alguma criação por ali. Fiz mais algumas perguntas e fomos embora. Lembrei que logo depois, um pouco mais acima, havia a propriedade do senhor Raimundo. Então, despedi do sujeito e falei que iríamos ver a propriedade do senhor Raimundo, conversar com ele. Então ele nos interrompeu e disse: "Sr. Raimundo não está mais aqui não. Eu comprei o terreno dele. Ele foi mordido por cobra cascavel e veio a morrer dormindo. O seu filho, que mora na capital, esteve aí para levar o corpo e eu fechei o terreno com ele, sabendo que não se interessaria por umas terras dessas em local tão isolado." Eu achei aquilo bem estranho. Ninguém nos disse que ele havia morrido. Apesar da família ser da capital, era estranho um fato desses não ser notícia na cidade. As pessoas conheciam os sitiantes, todos eles, apesar deles viverem mais afastados. Pedi para ele me acompanhar até a propriedade então, para darmos uma olhada. De novo, nada de suspeito. Resolvi voltar para a delegacia. Eu iria averiguar essa informação com o filho do senhor Raimundo. Eu tinha certeza que tinha algo errado nessa história. Não sei, talvez o faro de policial. Eu falei na época com a delegacia civil da capital, pedindo para entrar em contato com ele e questioná-lo sobre essa situação. No caso, o filho do senhor Raimundo. Esse contato, naquela época, não era fácil. Poucas pessoas tinham telefone, o banco de dados era todo em arquivos de papel. Poderia demorar dias para isso acontecer. Passou-se alguns dias e nada. Quando, em uma tarde, chega novamente outra pessoa à delegacia. Era o filho do senhor Miguel. Chegou informando que o seu pai havia morrido também. Ele comeu algo e se engasgou e veio a óbito. Isso não era normal. 3 pessoas morrendo em um período tão curto de tempo. Não fazia sentido. Mas como eram de causas naturais, o que poderia ser feito? Logo, a cidade já estava falando em maldição e coisas do tipo. Cidade pequena, e naqueles tempos, já viu, né? Depois do enterro, o filho dele e a esposa vieram agradecer a gente no cemitério pela ajuda no dia. E conversamos um pouco e me ofereci a levá-los em seu sítio. Eu estava de folga nessa data. Cheguei, desci um pouco, tomei café e fui acompanhá-lo ao curral para tirar leite. Chegando lá, notei que não havia galinhas no galinheiro e todos os bodes haviam sumidos. Questionei-o disso e ele disse que o sujeito, que se mudara há pouco tempo, havia lhe feito uma oferta. E como ele teria que gastar com enterro e outras despesas, ele vendeu tudo por 1/10 do preço. Aí o meu faro de policial ligou o alerta. Tudo o que estava acontecendo começou a acontecer quando esse sujeito chegou à cidade e todas as pessoas falecidas ele havia comprado algo delas por valores muito abaixo do preço. Eu fui novamente até a casa dela. Chegando lá, não encontrei ninguém. A porta estava aberta e eu fui dar uma olhada só pela entrada. A casa por dentro era cheia de artigos religiosos, velas pretas e vermelhas derretidas e uma bacia com restos de animais.
Foi uma cena medonha. Procurei ele e não o encontrei em lugar nenhum. Fui para casa. No outro dia, peguei a viatura logo cedo e fomos eu e o meu companheiro até lá. Chamei por ele, mas ninguém respondeu. E dessa vez a porta estava trancada. Não havia sinal de que ninguém estivesse ali. Entramos um pouco para os fundos do terreno, em direção à mata. Vimos sinais que alguém esteve ali pouco tempo. Chamamos novamente e nada, até que, em um certo ponto, avistei ele ao longe. Fomos nos aproximando. Ele estava com um bode todo preto, próximo a um círculo de pedras. Ele entoava palavras estranhas e estava fazendo algum tipo de ritual. Fomos chegando e chamando por ele. Ao nos ver, ele saiu correndo em direção à mata. Adentramos a mata, porém não conseguimos alcançá-lo. Do nada, não o vimos mais. Voltamos para a casa dele, vasculhamos e encontramos vários artigos que no dia eu não encontrei. Havia livros de magia, de feitiçaria e muitas coisas relacionadas a isso que nunca havia visto antes. E o livro de São Cipriano também estava lá. Me atentei às marcações nele, que mostrava feitiços relacionados à morte. Estava descrito o ritual e itens para matar uma pessoa através da magia negra. E reparei que havia uma galinha ao lado, que havia sido aberto seu pescoço e colocado um pão entalado em sua garganta, ao lado de um altar, com todos os itens que estavam no livro para matar alguém engasgado, exatamente como a última vítima morreu, o Sr. Miguel. Eu sabia que tinha sido ele. Saímos da casa e não o encontramos mais. Eu combinei com meu parceiro de armar uma tocaia. Ele esperaria na mata, olhando em direção à casa para caso visse esse sujeito, e eu ficaria aonde tinha deixado o carro, no acesso à rua. Levaria o carro para longe e voltaria para me esconder em um arbusto. Combinamos de quem o ver primeiro chamar no walkie-talkie, e assim fizemos. Logo chegou a noite, e para piorar, estava armando um temporal. Não demorou muito, começou a chover forte, enquanto raios rasgavam o céu. Por volta das 7 da noite, meu companheiro chama no rádio. O sujeito havia entrado na casa. Mandei ele esperar e me desloquei ao local. Assim que estava chegando, meu companheiro já me avistou e veio junto comigo. Mandei ele ficar na parte de trás da casa e eu fui pela frente. Chegamos à porta. Gritei, polícia, e mandei ele sair, que sabíamos que ele estava lá. Não obtive resposta. Chamei novamente e nada. Após uns minutos, mais ou menos, eu informei pelo rádio que iria entrar e disse para o meu companheiro aguardar nos fundos e não sair de lá de forma nenhuma. Entrei na casa. Não havia ninguém na cozinha. Eu fui percorrendo cada cômodo e nada. Entrei no quarto principal. Estava praticamente vazio. Apenas uma cama, uma mobília com roupas e um tronco de árvore. Achei estranho, mas imaginei que ele iria tagar para fazer algum banco ou coisa assim. Vasculhei cada cômodo daquela casa. Procurei até por um porão. Nada. Gritei pelo meu companheiro e mandei ele entrar. Perguntei como ele não viu o sujeito saindo pelos fundos, porque era o único jeito dele ter escapado. Mas ele disse que não, ninguém saiu, senão ele teria visto. Então, disse que ele deve ter se confundido e não entrou ninguém na casa. Ele também disse que isso era impossível, pois ele viu entrar. A pessoa ainda acendeu as velas da casa. E realmente, quando cheguei, as velas estavam acesas. Eu perguntei então aonde estava aquele diabo. Não era possível. Ficamos ali sem saber o que fazer. Após um tempo, resolvemos ir embora. Peguei o livro que havia anotações e fomos para a viatura.
Ao chegar, o meu companheiro foi dirigindo. Eu acendi a luz interna e fui folheando o livro durante o percurso até a delegacia. Até que me deparei com um feitiço que mostrava uma pessoa que poderia se transformar, na visão do outro, em objetos proporcionais ao seu tamanho. Pelo que eu entendi nas anotações que havia, ela não se transformava literalmente, mas a visão do seu inimigo via ela como um objeto, como uma pedra ou um tronco de árvore. Na hora me deu um estalo. Ele era o tronco que estava no quarto. Mandei meu companheiro parar a viatura e retornar, e fui explicando a ele a situação. Assim que chegamos à casa novamente, fomos direto para o quarto e adivinha? O tronco não estava mais lá. Meus amigos, tomei um choque diante daquilo. Vi que algumas roupas e objetos pessoais haviam sumido. Eu nem perdi meu tempo. Eu tinha certeza que ele havia fugido e provavelmente não voltaria àquele lugar. E realmente, nunca mais se viu aquele sujeito por aquelas bandas. Bom, esse foi o meu relato. Já ouvi vários relatos sobre isso e de várias outras coisas parecidas, como bandidos que são fuzilados e só vêm a morrer quando se tira um patuá do seu pescoço, entre outros exemplos. Podem buscar que vocês vão achar isso na internet. Espero que tenham gostado. Eu sei de mais um relato que um amigo de uma outra cidade me contou anos depois. Não sobre isso, mas sobre um outro assunto que apareceu por lá. Caso tenha interesse, deixe nos comentários que eu envio para o Robert. Obrigado, amigo, pela atenção no contato e uma boa noite a todos.